Obviamente teria muitos outros. Foi difícil escolher esse último, realmente lutei entre ele e o 120 e alguns outros que eu tinha preparado previamente. Mas vamos de 144. Acho que ele vai nos ajudar a terminar com um tom adequado. Ele é um salmo de entendimento de quem nós somos diante de Deus e de como Deus age em nosso favor. Então, Salmo 144, peço que você abra a sua Bíblia. Escute com atenção a leitura da palavra do Senhor, Salmo 144. Bendito seja, Salmo de Davi. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia, fortaleza minha, meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e que me submete, meu povo. Senhor, que é o homem, para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes. O homem é como um sopro, os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos, arremessa as tuas flechas, desbarata-os. Estende a mão do alto, livra-me, arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras, cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico. No saltério de 10 cordas te cantarei louvores. É ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi, seu servo. Livra-me, salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Que nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares lavradas como colunas de palácio. Que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Que nossas vacas andem pejadas e não lhes haja rotura nem mau sucesso. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Oremos. Senhor, nós agradecemos por esse salmo. Agradecemos também pela semana que vai chegando ao seu final, pedindo que o Senhor nos abençoe ao estudá-lo. Em nome de Jesus. Amém. Nessa época do ano, a gente vê muito na televisão aquelas cenas de resgate de banhistas na praia. Já viu esse tipo de coisa? Aquelas cenas em que vem, por exemplo, em aquele helicóptero do Corpo de Bombeiro, e acontece muito, e nessa época você vai ver. Procurei no YouTube esses dias e achei um monte dessas cenas de resgates no mar. Não é algo necessariamente que eu recomendo que você veja com as crianças, tá? Às vezes é meio trágica a situação. Eu lembro, inclusive, de quando criança, na Praia da Enseada, lá no Guarujá, ver ficar com um monte de outros banhistas ali, todo mundo na areia, olhando aquele resgate, o helicóptero, aquela situação toda. Lá na minha igreja tem um oficial do Corpo de Bombeiros, e eu pedi para ele me explicar um pouco como funciona esse procedimento todo. Eu queria saber como funciona certinho e qual o nome daquele que eu carinhosamente chamo de a cestinha que ele desce. E esse oficial me respondeu, então, Emílio, a cestinha, em caso, a gente chama de pulsar ou maca cesto. E normalmente se faz de duas formas esse tipo de resgate na água. A primeira é em situações em que a água está mais tranquila, em que o banhista está acordado e parece estar bem, só não está conseguindo mesmo voltar para a praia, a gente simplesmente desce o pulsar, a pessoa se agarra e ela é içada à aeronave. Em outras situações, entretanto, em que o banhista está desacordado ou o mar está muito agitado, pula pelo menos um de nós ou dois de nós pulam, a gente faz um socorro ali dentro da água e a gente coloca a pessoa naquele pulsar para ele ser içado e só depois são içados os salva-vidas. Ele já recebe um tipo de atendimento ali no helicóptero mesmo, antes de ser levado depois para um hospital e para as avaliações mais interessantes. E eu achei muito bacana, e é bacana mesmo, você ver essa ação do Corpo de Bombeiros em nosso favor. Não que isso signifique que você vai sair por aí desavisado, ignorando os alertas que tem na praia acerca de correntezas, de mar impróprio para banho e coisas assim. Mas é bom saber. É bom saber que há essa possibilidade de que, se você estiver enrascado em águas profundas,
Os bombeiros militares estão equipados, preparados e atentos para vir te salvar. É claro, sendo um serviço meramente humano, é falível, por melhor que seja. O salmista hoje, que é o próprio rei Davi, vai nos falar de alguém que está sempre pronto a nos içar das águas profundas que a gente se mete. Alguém que está sempre atento. Alguém que pula na água para alcançar a gente. Alguém que é por nós. Alguém que cuidará de nós em todas as dificuldades e que garante um futuro tranquilo para o seu povo. Veja, você talvez tenha vindo aqui para essa semana no PV, numa situação um tanto desesperadora, que só você sabe dela. Talvez você tenha vindo aqui e tenha um diagnóstico médico pairando sobre sua cabeça. Talvez tenha uma situação familiar tão dolorosa que você não tem nem coragem de falar. Talvez você se veja em águas profundas, ou talvez você não se veja ainda, mas lá para março você vai se ver, ou setembro, ou seja, quando for. Será que tem auxílio para você, cristão? Hoje, no Salmo 144, nós veremos que Deus é o refúgio dos seus, e Ele vai garantir para o seu povo um futuro abençoado junto com Ele, eternamente. Esse é o resumo. Escuta de novo. Deus é o refúgio dos seus, e Ele irá garantir um futuro eternamente abençoado para os seus. A gente vai ver isso em algumas partes, para a gente entender bem essa mensagem. E a primeira verdade que eu preciso que você veja claramente nesse texto é como devemos reconhecer que Ele é o nosso Deus. Olha versos 1 e 2 de novo. Salmo de Davi, bendito seja o Senhor, rocha minha. Olha quantas vezes ele fala meu, ou minha, ou coisa assim. Rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia, fortaleza minha, meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e que me submete, o meu povo. Veja, este é um dos belíssimos salmos de Davi, e um em que ele passa o tempo todo considerando como Deus é por ele, como Deus tem sido por ele, e como Deus será por ele. Algo que é bom e apropriado para você, cristão, fazer com frequência também, parar e lembrar, parar e refletir. E um elemento que já chama a nossa atenção na leitura atenta de cara é esse insistente uso dos pronomes possessivos. Rocha minha, minha misericórdia, meu escudo, meu alto refúgio e assim por diante. Lutero certa vez disse que uma das marcas da verdadeira fé é o entendimento do pertencimento, de possuir. Não é que existe um Deus que é escudo, um Deus que é fortaleza, um Deus que é rocha, um Deus que é salvação. Não. O meu Deus é essas coisas todas. O Deus a quem eu sirvo e que me cuidou. Uma coisa é dizer, Deus salva o seu povo. Outra coisa é dizer, Deus me salva. É uma apropriação que a fé verdadeira faz no seu coração, como a de Davi está fazendo aqui. Isso é importante, porque o nosso Deus não é um objeto de estudo distante. Não é algo que a gente pode meramente admirar e examinar friamente, como se num laboratório ou como se num museu. Ele é o Deus vivo, Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. E o relacionamento para com esse Deus só pode ser descrito, segundo as Escrituras, de duas formas. Ou você é por Ele, ou você é contra Ele, como o próprio Jesus nos falou. O autor aqui é por Ele, é por Deus. Ou melhor dizendo, ele sabe que Deus é por Ele. E veja quantas ações maravilhosas da parte de Deus estão aqui. A ação de Deus em nosso favor, queridos, ela é sempre multifacetada. Ele é todas essas coisas por nós. Ele não é só rocha, Ele não é só escudo, Ele não é só alto refúgio, Ele é todas essas coisas ao mesmo tempo. É interessante porque na nossa vida, nos nossos relacionamentos humanos, a gente tem pessoas que nos ajudam de formas diferentes. Eu sei que é assim contigo, não é? Você tem pessoas que te ajudam nas suas necessidades do trabalho, te treinam, te orientam, te socorrem ali. Você tem pessoas que não são provavelmente as mesmas que te ajudam no trabalho, que são aquele ombro amigo que te acolhe quando você está tristinho, outros que te protegem dos bandidos, outros em quem você confia como rocha, outros que vão te ensinar como se alimentar melhor, outros para cuidar da sua postura, da sua saúde. Mas o que o salmista está dizendo é que o cuidado do Senhor por ele é complexo e completo, é amplo e perfeito. E Ele nos treina para tudo o que Ele nos chama a enfrentar. Davi começa dizendo que o Senhor seja bendito, porque Ele é todas essas coisas. E é interessante, você viu o que chamou a atenção de Davi no começo do Salmo? Qual é o aspecto que ele traz à tona? Ele fala, porque Ele me adestra as mãos para a batalha e os dedos
para a guerra. Aí no verso 2 ele fala, é ele que submete o povo a mim. Olha que bacana. Davi entende que ele, como um rei guerreiro que era, tudo que ele tem, lhe foi dado. Ele entende isso. Ele entende que a sua capacidade de usar uma funda ou uma espada lhe foi dada. Ele entende que o fato de que tem um monte de gente que está submissa a ele como rei, é porque Deus submeteu esse pessoal. Davi, nesse salmo, está profundamente agradecido, porque ele sabe que todas as coisas grandes que ele tem e que ele faz, não vêm da sua própria mão, vêm da mão do Senhor. Davi atribui a Deus até a sua capacidade de luta. E eu pergunto para você aqui hoje de manhã, e você também atribui a Deus tudo aquilo no que você é bom? Talvez você seja bom de bater escanteio ou bater falta. Talvez você seja bom em fazer conta. Talvez você seja bom em criar coisas belas com a sua mão. Talvez seja bom em tirar foto, talvez você seja bom em acalmar pessoas, ou em dirigir, ou em fazer bolo, ou em discernir o cerne de um problema no trabalho, ou em perceber quando um amigo está triste. Talvez você seja bom nessas coisas. Sabe de onde veio? Veio dele. É o Senhor que adestra a tua mão para tudo aquilo que ele te chama a fazer. Davi sabe que ele tem Deus agindo em seu favor, alguém que o protege como escudo, que o envolve como uma fortaleza, que é o seu libertador. Ele sabe que ele conta com a misericórdia de Deus em seu favor. Nada disso é porque Davi merece. Tudo isso é porque Deus é misericordioso. Você conhece a história de Davi, você sabe que Davi não merece. Você sabe muito bem. Mas ele confia em Deus. Ele confia que foi Deus que o colocou como rei. É Deus que submete o povo a ele. E eu pergunto de novo, você, meu caro, você percebe que tudo que você tem, a posição que você tem, o dinheiro que você tem, as capacidades, habilidades, inteligência, dons que você tem, que tudo veio dele. E que ele é o teu protetor, que você tem a misericórdia dele a seu favor. Seu favor. Entenda, a gente às vezes lê isso aqui, ninguém gosta de pessoa em si mesmada, gosta? Aquela pessoa que parece que só olha para o seu próprio umbigo, que só pensa em si mesmo. E talvez ao ler isso aqui você tenha pensado, esse Davi gosta de pensar em si mesmo, hein? Tudo é acerca dele. Não, não é isso. Não é alguém obcecado consigo mesmo. É alguém que está profundamente tocado com o fato de que esse grande Deus é por ele. Um mero pecador como ele. Entenda, meu caro, você precisa dizer, além da forma plural que Deus é por nós, você cristão precisa entender que Deus é por você. Aí onde ele te colocou, com as dificuldades que ele te colocou, ele é por você. E eu te pergunto, você bendiz a Deus por isso? Calma, eu vou te dar mais uma razão então. O que impressiona o salmista? O que deixa ele impressionado, além de tudo que ele já disse? É isso que está aí nos versos 3 e 4. Olha comigo. Senhor, que é o homem, para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes. O homem é como um sopro, os seus dias como uma sombra que se passa. Talvez você não tenha notado, há uma similaridade aqui com o Salmo 8, que é o homem para que dele se lembre, coisa assim. O que o salmista está dizendo é o seguinte, o ser humano é tão pequeno perto de Deus. Às vezes a gente se acha grande, às vezes. Eu acho que na maior parte do tempo a gente sabe que é pequenininho mesmo. Poxa, mas tem gente tão grande, né? Tem gente tão importante, tem, né? Olha, daqui do ponto de vista de nós, formigas, pode até parecer que alguns humanos são grandões mesmo. Mas do ponto de vista do Eterno, do Altíssimo, do Todo-Poderoso, não tem ninguém grande, não. Não tem humano grande. Só tem nós, os pequenos mesmo. Que é o ser humano? Para que o Senhor se tome conhecimento de nós. Tem 7 bilhões de nós, fora os que já morreram. Que somos nós que o Senhor tome conhecimento? Entenda, o que o salmista traz aqui é uma verdade escriturística importantíssima. Deus não nos ama porque nós somos tão amáveis e importantes. Ele nos ama porque Ele é amável e especial. Uma das frases mais famosas e belas de Lutero, ele diz, eu estou parafraseando um pouco, mas ele diz, nós quando amamos algo, a gente procura algo que é amável aos nossos olhos, e assim nós amamos. Não é assim com Deus. Deus torna-nos amáveis por meio do seu amor.
Não é que ele enxerga em nós algo tão especial que é impossível para ele, ele não consegue evitar, ele nos ama. Não é isso, é algo mais belo e mais glorioso. Nós somos inimigos dele, nós somos pecadores, nós somos rebeldes. Mas ele nos olha e com o seu amor em Cristo, ele nos torna agradáveis aos seus olhos. Davi sabe muito bem que sou eu que o Senhor preste atenção em mim. Entenda, é o rei falando, tá? É o rei falando, mas o rei está falando o seguinte, que sou eu. E mesmo sendo imenso, ele cuida de coisinhas pequenas como nós. E veja, ele ainda diz, não é só que a gente é pequeno, porque a gente podia ser pequeno, mas duradouro, né? A gente é pequeno, mas a gente dura até. Não, o verso 4 diz, a gente é que nem um sopro, um vento que passa. Sabe quando você está assim e passa uma sombra, você fala, o que foi isso? Passou uma sombra aqui. Será que foi um carro? Será que foi um pássaro? Alguém passou aqui? O que foi isso? Uma nuvem? Davi diz, então, fui eu, é a nossa vida. A gente aqui nem uma sombra, passou. Seus 70, teus 80, teus 90 anos que seja, são que nem uma sombra. O homem é como vapor, a palavra que ele usa aqui, revel, é um termo que aparece muito lá em Eclesiastes, algo efêmero, algo que está aqui num dia e no dia seguinte se vai, que nem quando você acorda tem uma neblinazinha na cidade, aí quando você olha, passou. Essa é a descrição que a Bíblia faz de nós. E embora nós sejamos pequenos, embora nós sejamos que nem um sopro, esse Deus grande é por nós. O homem é como vapor, mas esse Deus bendito é pelo vapor. Esse Deus bendito é por nós. E Davi, que era um homem grande pelas nossas contas, você conhece alguém maior do que Davi? Sei que você conhece. Conhece nada. Alguém que foi rei, alguém que escreveu boa parte das escrituras, alguém que fez atos de coragem incomparáveis. Você não conhece ninguém maior do que Davi. Mas Davi sabe que pela conta do Senhor ele não é nada. Mas assim mesmo Deus nota, Deus cuida, Deus ama. É assombroso pensar assim. O rei, o mediador do pacto, sabe que é pequeno. Querido, você também tem esse mesmo caminho posto diante de si. Enquanto você achar que você merece, enquanto você achar que você é grande, enquanto você achar que seria muito bom para Jesus ter você do lado dele, olha, Jesus realmente precisa de mim, viu? Vou te dizer. Você vai ficar longe, porque você não vai entender. Mas se você perceber o seu tamanho, se você perceber a sua pequenez, se você perceber como sua vida é passageira, e você perceber que ainda assim o Deus grande oferece a si mesmo, em Cristo, o que você vai parar para pensar? Se Ele te oferece um lugar à mesa, você sendo pequeno e passageiro, por que você recusaria? Você, como salmista, pode também dizer que é seu Deus, que é seu escudo, que é seu refúgio, que é sua misericórdia, que é seu libertador. E com isso em vista, o salmista tem algumas coisas a dizer, claro. Já que Deus é por ele, ele pede que Deus atue. E assim a gente vai para o segundo ponto. Uma vez que Deus é nosso Deus, nós temos o santo direito de pedir que Ele atue em nosso favor. Olha como ele segue nos versos 5 em diante. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes e fumegarão. Despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Estende a mão lá do alto, livra-me, arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. A ti, Senhor, entoarei novo cântico, no saltério de descordas, te cantarei louvores. Veja, uma vez que Davi entende que Deus é por ele, Deus é bendito, por isso ele pede que Deus haja. Se Deus é por ele, todas essas coisas que a gente já viu que ele é bem apropriado pedir que ele cuide, afinal é interesse do Senhor, pedir que ele intervenha. Deus não é por nós somente da boca para fora. Às vezes a gente faz assim, a gente diz para alguém, olha, estou à disposição, tá? Qualquer coisa pode chamar, mas a gente está aqui torcendo para não chamar. A gente fala, qualquer coisa chama, tá? Mas não, espero que não. E se chamar, a gente vê se dá. E muitas vezes a gente teme chamar as pessoas pela mesma razão também. A gente hesita em pedir ajuda para os nossos irmãos, muitas vezes por isso também. Porque a gente fica assim, será mesmo? Vou incomodar. Com Deus você não precisa ter esse receio. Se Ele é por você, você sempre pode chamá-lo. Não é da boca para fora. Veja, Davi tem inimigos. Ao redor de Davi, como o texto nos indica, tem gente que mente para ele. Tem gente cuja boca profere mentiras.
Você pode se lembrar, por exemplo, da história de Absalão. Tem tantas histórias de gente que está ao redor de Davi, mas está tramando contra o ungido do Senhor. Ele fala essa ideia aqui, ele até repete 2 vezes, a mão direita é de falsidade. Como assim? O que isso quer dizer? Véi, pensa como a mão direita simboliza tantas coisas, em termos de acordos, em termos de ações, em termos de promessas, em termos de juramentos. E o que Davi está dizendo, a mão direita deles é falsa. Eles juram, eles prometem, eles dizem que vão fazer, mas eu não posso confiar. Talvez você se identifique muito com Davi nesse aspecto também. Talvez você esteja meio rodeado de gente que é falsa para você, gente que não te trata corretamente, gente que te apunhala por trás. Por certo, nosso Senhor se identificaria com Davi aqui, não? Nosso Senhor Jesus passou por algo muito assim, e pior ainda. Ele teve seus inimigos dispostos a toda sorte de mentira para condená-lo, não foi? Todo tipo de inverdade, até mesmo pagando testemunhas falsas, até mesmo um amigo próximo chegou e o beijou no rosto, e assim o traiu, entregou para ser morto. E como que Davi age? Davi pede que Deus intervenha. Abaixa, Senhor, os teus céus, desce, toca os montes. Davi está pedindo para Deus agir e intervir poderosamente. Manda relâmpagos, Senhor. Há inimigos de Davi, e Davi pede que sua rocha estenda a mão e o livre. Estenda a mão lá do alto, arrebatando das muitas águas, que nem o bombeiro te tirando ali do mar. Imagina, você está lá, nessa situação do mar, engolindo água, sem esperança, desesperado, e vem uma mão poderosa e te tira de lá, melhor do que você tinha. O Deus de Davi é nosso Deus também, irmãos. Você não precisa ter inveja dele, não. Por causa do filho de Davi, Jesus Cristo, e tudo que ele fez por nós na cruz do Calvário e na santa ressurreição, nós temos acesso a esse mesmo tipo de cuidado. Nós também somos filhos dele, por meio de Jesus. E é interessante que Davi se utiliza de algo muito curioso aqui na sua oração. Davi conhece a história da salvação muito bem. E ele sabe e ele se lembra de algumas formas maravilhosas que Deus já agiu em prol do seu povo. E ao pedir o seu próprio resgate, na sua oração, ele menciona ao Senhor, ele faz alusão a algumas dessas formas, pedindo que o Senhor o livre. Você notou como aqui há similaridade com algumas histórias do passado? Por exemplo, o verso 5, essa ideia de abaixa, Senhor, os teus céus, desce, toca os montes para fumegar, manda relâmpagos. Isso te lembra alguma ocasião? Talvez isso te lembre o Monte Sinai. Êxodo 19, quando depois do povo de Deus sair do Egito, eles se encontraram com Deus no Monte Sinai. Moisés, que era naquela época o mediador daquele pacto, subiu a montanha e foi coisa de grande temor. A Bíblia diz que foi algo pavoroso. Tremor, relâmpago, fogo, barulho, tão apavorante que a Bíblia nos diz em Hebreus 12, que até Moisés estava trêmulo de medo. Quando Deus visivelmente desceu dos céus, por assim dizer, e tocou naquela montanha, e aquela montanha tremeu. E Davi está dizendo, faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Vem intervir e toca nas montanhas aqui, para esse povo ver o teu poder. No verso 6, ele parece fazer uma alusão a Josué capítulo 10, quando Deus o enviou para ajudar nas batalhas contra os cananeus, com uma intervenção climática poderosa, fazendo cair chuva de pedras, e provavelmente acompanhado de raios também, talvez seja isso. O verso 7 parece nos lembrar também a ideia do salvamento que Deus fez das águas, também na mesma ocasião do Êxodo, lembra? Quando o povo vai atravessar o Mar Vermelho e o Senhor os livra das muitas águas. Talvez seja uma lembrança de cruzar o Jordão, algo parecido aconteceu anos depois. Talvez seja uma alusão a todas essas coisas. Mas o fato é, o ponto importante é, há todo um imaginário de ações maravilhosas da parte de Deus, que estão inspirando o rei Davi. As manifestações poderosas da presença de Deus ao longo da história devem nos lembrar do tamanho de quem é meu Deus. Nas tuas orações por livramento, isso também deve ser fonte de grande encorajamento, meu caro. Inclua, como Davi faz nas suas orações, as histórias do que Deus já fez, pelos outros e por você. Senhor, me ajuda a sobreviver. Digamos, você está passando por uma época de grande necessidade material. Você pode pedir, Senhor, me ajuda a sobreviver. Está tudo seco. Mas o Senhor ajudou o seu povo no deserto. Quando necessário, o Senhor fez brotar água da rocha e pão do céu. Eu sei que o Senhor é capaz de me sustentar. Talvez a sua reputação esteja sendo atacada.
E você pode orar: Senhor, limpa minha reputação. Foram tantos os teus servos, os homens de Deus, que tiveram seus nomes atacados, mas foram vindicados em tempo certo. Faz o mesmo, Senhor, por mim. Senhor, defende a tua igreja. Quando você for orar pela igreja perseguida em tantas partes do mundo, você pode orar assim: Senhor, eu sei que tu tens poder para confundir exércitos. E peço, Senhor, que proteja o teu povo. Perceba, você pode melhorar e muito a tua vida de oração, simplesmente trazendo, como Davi faz, lembranças das passadas demonstrações de amor e poder desse Deus que é por nós. E sabe, vale notar que nesse momento em que o Salmo 144 é escrito, a maior das demonstrações de Deus ainda nem tinha acontecido. Nem tinha acontecido ainda a mais impressionante das descidas de Deus em resgate. Porque se foi glorioso o que aconteceu no Monte Sinai, quando Deus desceu e tocou aquela montanha, a sua mais impressionante vinda nem foi nesses termos tão brilhantes e robustos. Foi em termos bem mais humildes, não foi? Numa estrebaria, numa pequena cidade, em humildade, quando Deus desceu para resgatar os seus de algo muito pior do que meros inimigos mentirosos, muito pior do que águas revoltas, quando ele veio para resgatar os seus das trevas do pecado. E vale reforçar também que a Bíblia nos diz que no seu próximo retorno, sua próxima descida, por assim dizer, será diferente. Quando ele vier em poder e glória, ele virá gloriosamente, derrotando os inimigos, julgando as nações, refazendo todas as coisas. E o que vem depois disso, então? O que vem depois da nossa liberdade para pedir ajuda do Senhor? Algo muito simples. Descanso e adoração. Para quem entende que Deus é por si, para quem entende e pede que Deus intervenha, o que cabe a nós agora? Descansar e adorar, sabendo que Ele cuida. Olha do verso 9 em diante comigo, até o 11. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico no saltério de 10 cordas, te cantarei louvores. É Ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna Davi, seu servo. Livra-me, salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentira e cuja direita é direita de falsidade. Então veja, o salmista, a primeira resposta dele a tudo isso é orar agradecendo e se preparar para adorar. No verso 9 ele se volta para Deus e diz: eu vou cantar uma música para você. É um pouco inusitado, mas acontece de vez em quando. Às vezes alguém fala para você assim: eu vou cantar uma música para você, e começa a cantar. É o que Davi está fazendo. Depois de pensar sobre tudo isso, ele chega a uma conclusão simples. Ele fala: cadê meu instrumento? Está na hora de cantar. Está na hora de adorar. Vou cantar para ti, Senhor. E ele volta, ele canta sobre essa ideia de ser liberto dos seus inimigos. E aí, após fazer isso, ele entra numa linda reflexão sobre o anseio do seu coração acerca do futuro para o seu povo e para a existência do povo de Deus, sobre como ele anseia que as coisas sejam. E esse anseio está aí nos versos 12 até o final. Olha comigo de novo que coisa mais linda. Que nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Que as nossas vacas andem pejadas e não lhes haja rotura nem mau sucesso. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado é o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Olha que coisa linda. Depois de todas essas considerações que Davi faz, ele traz essas expectativas que apontam para um tempo de paz, para um tempo em que as ameaças que estão sobre ele e, por consequência, sobre o povo de Deus, não mais estarão ali. E os resultados são impressionantes. Para começar, ele fala em famílias vivendo em paz. Filhos que crescem fortes e vistosos, filhas que seguem cada vez mais belas. Perceba, Davi é um homem que conheceu guerra. Davi viu inúmeros filhos jovens indo para o campo de batalha e nunca mais voltando. Ou voltando com cicatrizes em corpo e alma que duraram a vida toda. E Davi anseia por um tempo em que isso não vai mais acontecer. Em que os filhos não vão mais ser mortos em campos de batalha, mas crescerão viçosos. E por filhas que floresçam em sua beleza. Tá, Davi faz aqui uma comparação que é meio estranha para a gente. Ele fala assim, que as filhas sejam que nem as colunas do palácio. Você fica pensando, como assim?
Coluna de palácio. Davi gostava de colunas, achava coisa linda. Não sei, alguns sugerem que é a majestade das colunas e das partes arquitetônicas do palácio que chamava a atenção dele. Outros sugerem que talvez fosse a beleza dos ornamentos ou algo assim. Alguns sugerem que a ideia da virtude, da firmeza, da castidade está aí. Seja como for, o que Davi está dizendo, que as nossas filhas alcancem aquilo que Deus tem para elas em beleza, em graça, em virtude, que elas cresçam assim. Ele fala em um tempo de abundância, celeiros cheios, rebanhos fartos produzindo, algo muito diferente do que é a vida em tempos de guerra. A vida em tempos de mundo quebrado é cheia de problemas, mas a vida em tempo de paz pode trazer esse tipo de coisa. O verso 14, ele começa com um negócio... talvez a sua tradução seja bem diferente do que eu li aqui. A minha diz que as nossas vacas andem pejadas. Talvez a sua tradução traga algo como que os nossos bois andem carregados, ou nossos bois andem fortes. Os especialistas na língua dizem que é realmente um pouco difícil de traduzir, essas duas opções são possíveis e não sou eu que vou resolver o problema. Mas, de qualquer maneira, seja qualquer uma delas, a ideia é muito bela. Se a gente está falando de bois fortes carregados de produtos, a ideia é que eles não sejam atacados, que eles não sejam roubados ou coisas assim. Se a tradução melhor é essa da vaca mesmo, que as nossas vacas andem grávidas, dando crias e ampliando o número dos animais, e que nesse processo de dar cria, elas não se machuquem, não haja rotura, não haja mau sucesso, que coisas ruins não aconteçam, como muitas vezes acontecem, que esse tempo de crias que se perdem acabe. De qualquer maneira, a ideia é muito clara, um tempo de abundância, um tempo de fartura, um tempo de crescimento, um tempo de bem-estar, não somente para os humanos e os seus filhos, mas também para a natureza, para os campos, para os animais. Praças onde não se ouçam lamentos. Tem muitas praças nas nossas cidades que o que a gente mais ouve é lamento, não é verdade? Quantas são as praças em que a gente vê e as pessoas estão lá lamentando? Inclusive foi assim em Jerusalém, no início do cativeiro. E o anseio de Davi é que chegue o tempo em que não haja mais gritos de lamentos nas praças. Não é um sonho bom? Inimigos derrotados, jovens florescendo, comida e campos abundantes, animais reproduzindo e sendo bem cuidados, nada de lamentos nas praças da cidade, apenas alegria nelas. Veja, na boa providência de nosso Deus, há momentos, sim, em que o povo de Deus experimenta algo parecido com isso. Ocorre, eu acho que você já passou por algo assim, por tempos em que tudo está indo bem mesmo. Nunca é completo, nunca é duradouro. Só apenas prévia do grande Shalom. Note que, entretanto, várias dessas maravilhosas ideias aqui não se concretizaram em Israel. Vários dos anseios trazidos por Davi não se concretizam em Israel e nem na igreja. Aparecem pistas e vislumbres aqui e acolá, mas as promessas de meu Deus são de que um dia vai ser assim, para nunca mais parar de ser. E essa é a nossa expectativa. Esse é o nosso grande anseio. E tudo isso por causa de Cristo. Porque Jesus veio e venceu o pecado e a morte e todos os seus inimigos. E porque Ele fez isso, um dia vai ser de uma vez por todas inaugurada uma nova terra onde habita a justiça. E essas coisas que eram anseios de Davi, e que são anseios nossos, não mais serão exceção, não mais serão sonho. Serão a simples realidade. Agora, como que a gente chega lá? Não por meros esforços humanos, entenda. A humanidade sonha com as suas utopias, não sonha? A gente vai fazer o céu na terra. Esse estado de shalom, esse estado de paz perfeita que Davi descreve, não pode ser atingido pelos esforços humanos. Ele só pode ser atingido pela ação gloriosa de Deus em nosso favor, por meio de Jesus Cristo. E assim ele conclui, de forma gloriosa. Bem-aventurado é quem tem isso a seu favor. Bem-aventurado é o povo a quem isso sucede. O povo cujo Deus é Yahvé. E esse povo não é Israel. Esse povo é uma multidão inumerável de todas as tribos, línguas e nações, que um dia vai se encontrar com ele. A nossa situação natural é muito pior do que um mar revolto. É de pecadores se afundando num mar revolto de ira.
Mas assim como Davi achou graça diante de Deus, essa graça está aqui para nós também. Você também que está aqui, que não é de Cristo ainda, tem uma cestinha para você. Ou melhor, um cesto maca, um pulsar. Deus enviou seu próprio Filho para o nosso resgate, de forma que todo aquele que nele crer não vai morrer para sempre, mas vai ter vida eterna. Bem-aventurado o povo a que assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. No contexto em que ele escreveu, já era glorioso. Hoje ainda mais. Hoje esse povo, essa nação feliz cujo Deus é o Senhor, não é nenhuma unidade geopolítica. É esse povo que está espalhado e permeando as nações diversas. O povo do Senhor, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós podemos saber que, embora a vida ande dura, embora a vida ande difícil, embora nossas vacas estejam perdendo suas crias, embora nossos filhos estejam morrendo em batalha, embora nossas filhas não estejam crescendo à floridade, embora nas nossas praças ainda haja muito lamento, a gente pode saber que Ele é o nosso Deus, o Deus que toca montanhas e elas fumegam, o Deus que livra o seu povo. E você pode clamar ao Senhor, seu Deus, quando você se perceber nas lutas dessa vida. Você pode saber que os inimigos do Senhor serão derrotados. Você pode e deve falar para o Senhor: eu vou cantar uma música para você, em gratidão. Você pode se animar, sabendo que sim, vai chegar esse tempo. Feliz é todo aquele que, como o salmista, pode dizer: meu Deus. Amém. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é por nós em Cristo. Obrigado porque o Senhor não nos deixou na triste realidade de nossa rebeldia, no mar revolto da nossa infidelidade, da nossa rebelião contra o Senhor, mas o Senhor agiu em nosso favor. Nós agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra, nesse salmo e em tantos outros lugares, nos dá vislumbres belos daquilo que o Senhor está por fazer. Nós agradecemos e nós pedimos que o Senhor nos ajude a, na nossa caminhada, lembrarmos que o Senhor é por nós, a nos nossos dias sabermos que o Senhor é conosco. Em nome de Jesus. Amém.